E nos destaques de hoje, impeachment relâmpago de Witzel não teve protesto popular. Ministro da Educação vê homossexualismo, segundo ele, nas escolas. Todas as espécies de fauna do Pantanal são atingidas direta ou indiretamente pelos incêndios. Você confere hoje no programa Dois Pontos. Olá, como vão todos? Está começando agora o programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, e a gente vai conversar um pouco a respeito dos principais assuntos que circulam nas redes sociais e também pautam os jornais no dia a dia, como, por exemplo, o impeachment relâmpago de Witzel, do governador do Rio, que, aliás, é impressionante, Ana Cláudia, a velocidade com a qual o governador do Rio está sendo arrancado do cargo de governador, de comandante, escolhido por voto popular no Rio de Janeiro, confirmando o histórico do que vem acontecendo com os mais recentes governadores. Ou seja, eles caem do cargo e já vão direto ou para a prisão, ou então eles ficam já colocados no ostracismo. Mas essa situação do governador do Rio, Witzel, é impressionante, porque no início desse ano era impensável, absolutamente impensável, o impeachment ou o fim político do governador do Rio. Agora a Assembleia Legislativa do Rio decidiu pelo impeachment, ainda faltam muitos detalhes para poder o governador ser definitivamente afastado do cargo, mas aí fica aquela pergunta: houve participação de Jair Bolsonaro nessa pressa, nessa velocidade com a qual o governador do Rio está sendo retirado do cargo? Olá, Odilon. Reafirmo que tem sido uma honra trabalhar ao seu lado com esta perspectiva de mídia independente em sintonia com o seu interesse, internauta amigo, que vem nos dando retornos e nós agradecemos imensamente. Mas lembre-se que a nossa voz, ela também precisa do seu clique, ela também precisa do seu movimento, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal, divulgando. Porque nós estamos com a democracia extremamente abalada. Nós já estávamos comentando há algum tempo atrás sobre uma democracia ameaçada. Hoje, nós já podemos afirmar que nós estamos em uma democracia abalada. E estes abalos, eles estão se dando em várias esferas. O Odilon trouxe como mote dessa nossa abordagem o impeachment relâmpago do governador governador eleito democraticamente do Rio de Janeiro. E olha, nós estamos vivendo um período de perseguição na América Latina e no mundo. Isso não é dito como justificativa nem como desculpa para dizer, mas está acontecendo em todo lugar. Não, não é isso. Nos atentemos que o momento é grave. O momento nos chama para superar pequenas birras, pequenos personalismos, pequenos achismos, porque o risco, ele tem uma dimensão muito maior do que o cidadão comum está apto a perceber. E por que ele não está apto a perceber? Pelo seu afastamento da discussão política mais profunda, pelo envolvimento no cotidiano. Claro que tudo isso é direcionado pelo poder dominante. Quanto mais ativistas da sobrevivência, menos participantes na esfera da política. Menos pensamento, menos interesse, inclusive uma crença cega de que nem gosta e nem se interessa
por política, embora vote, embora defenda candidatos, embora faça campanhas políticas. Aquela pequena controvérsia que tem um efeito grande no cenário nacional e internacional. A perseguição feita ao governador do Rio de Janeiro, nós já dissemos outras vezes aqui e vamos reafirmar, não é uma questão de simpatia ao governador do Rio de Janeiro, não é uma questão de empatia, mas é uma análise sobre a democracia e os direitos democráticos que não estão sendo respeitados. E por que esses direitos democráticos não estão sendo respeitados? Porque há uma intencionalidade política de transformar a nossa democracia, que já esteve frágil, já capengou e agora está abalada, em algo superado. Superar uma democracia, neste caso, seria retornar a uma autocracia com vistas a uma ditadura, ou seja, um governo que não admite discordantes. Não importa se ele esteja à direita, à esquerda, não importa a posição. Discordou do governo Bolsonaro, de algum modo pode ser afetado. E, gente, olha como as coisas se conjugam em um entrelaçar histórico e de classe que merece ser percebido. Durante muito tempo no nosso país, quem vem ocupando espaços no judiciário? O filho do pobre, o filho da classe popular, o trabalhador? Não. O judiciário brasileiro, ele é um segmento de elite extremamente mantido, conservado com áreas de corte. E eu estou falando de corte real. O termo corte, ele é muito utilizado no judiciário e o comportamento também é de corte. E a história, a manutenção é de uma corte vinculada à representação da realeza mesmo. Ou seja, não tem ali interesse em participar de coisas ligadas à vida pública das pessoas simples do nosso país. É uma representação de classe. E a imparcialidade do juiz, a Lava Jato vem sobejamente provando que ela é um acessório que está apenas escrito nos textos doutrinários do direito enquanto ciência. Ciência afetada pela prática, pela história, pelos exemplos que têm sido dados. Então, nós temos nas casas legislativas do nosso país, que tipo de representação? A representação de quem pode comprar voto, de quem pode financiar a própria estadia nestas casas. Então perceba que a ferida na democracia, ela começou quando ao povo foi dito: você não se candidate, não participe do processo eleitoral, porque você não vai ganhar, porque só ganha quem compra voto, só ganha quem tem dinheiro, só ganha quem tem apoio de empresas, de políticos que estão no topo. É um cenário antidemocrático com nome de democracia, nos obrigando inclusive a sair de casa para legitimar a continuidade desse processo. E nós, povo brasileiro, alheios a isso, cuidando do corriqueiro, olhando a vida da vizinha, olhando a orientação sexual do vizinho, nós nos ocupando de bobagens, nós nos ocupando de comezinhos, gastando vidas, gerações e gerações, gastando tempo histórico desta maneira. E eles lá sufocando a democracia brasileira. Então hoje, nos parlamentos do Brasilzão, nós temos quase nada de representação de povo. Bolsonaro, então, com a sua artilharia anti-esquerda, piorou imensamente este tipo de narrativa, de debate, de posicionamento político. E aí, nós estamos falando de tudo isso para chegar novamente ao Rio de Janeiro e dizer: Odilon, o Rio de Janeiro hoje é considerado o ninho onde o ovo da serpente eclodiu. As milícias, elas ganharam uma força que talvez antes nunca tenham tido,
porque elas agora não precisam se esconder, é uma coisa muito aberta. Então, o povo do Rio de Janeiro conhece muito mais do que qualquer lugar do Brasil como se lida com as milícias, como as milícias atuam. Então, o Rio de Janeiro, ele é o ninho de onde Jair Bolsonaro e seus bolsonarozinhos eclodiram. Então, não importa sendo da direita ou da esquerda, não importa se antes já foi afinado com Bolsonaro, mas o fato de tornar-se uma figura não grata ao clã Bolsonaro talvez explique mesmo a queda relâmpago do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Bem, Jair Bolsonaro, lembrando, tem mais de 50 pedidos de impeachment protocolados contra ele, que estão na Câmara dos Deputados. Mas nem a Câmara, nem o Judiciário brasileiro, isso eles já afirmaram, personagens, tanto da Câmara como do Judiciário, já declararam publicamente que não veem crimes na era Jair Bolsonaro. E outro também argumento colocado por alguns integrantes da oposição no Brasil é que teria de existir clima político no país para o impeachment de Bolsonaro. O clima político significa o seguinte: povo nas ruas. Mas agora nós observamos que não houve povo na rua, nem contra e nem a favor da queda do governador do Rio, Wilson Witzel. E simplesmente o STJ tomou a decisão de afastar o governador do cargo, quase não, um julgamento público de um governador que foi denunciado, mas ainda não foi julgado, mas já foi, obviamente, julgado por antecipação. A gente percebe que os métodos da Lava Jato continuam a ser mantidos e movimentando a enorme roda, Ana Cláudia, da fortuna e do poder no Brasil. Métodos da Lava Jato são defesa zero das vítimas e rápida criminalização dos considerados algozes ou inimigos. Sobre essa questão das milícias que você falou muito bem, nós temos uma enorme associação das milícias e dos evangélicos mais radicais, inclusive expulsando terreiros dos lugares onde as milícias dominam. Isso não acontece por acaso, mostra essa fortíssima aliança entre os evangélicos fanáticos mais radicais, aliados da extrema-direita, aliás, extrema-direita da qual Bolsonaro hoje representa, e essa sanha de alcançar o poder a qualquer custo, destruindo ritos democráticos que são necessários e exigidos numa democracia, que deveria ser óbvio. Quando você fala ritos democráticos e democracia, deveria ser óbvio, mas não é exatamente o que nós estamos observando no dia a dia da política nacional, e o caso de Wilson Witzel mostra bem isso. Não existe nenhum tipo de apoio popular, nem, é claro, a favor dos partidários de Wilson Witzel, mas principalmente não existe ninguém na rua contrário ao governo de Witzel para pedir a queda do governador. É óbvio que nós estamos observando que todo esse processo que acontece com o governador tem sim o dedo do presidente Jair Bolsonaro, que já declarou publicamente a sua inimizade com o governador, e também existe o interesse sobre o Ministério Público do Rio, que investiga o caso das rachadinhas, Ministério Público que no final deste ano vai passar por uma mudança de comando, e essa mudança de comando, os Bolsonaro têm todo o interesse de interferir nela, na escolha do novo chefe do Ministério Público, que obviamente terá poderes para chegar de alguma forma, interferir nas discussões sobre a rachadinha no Rio. E olha, o ministro da Educação vê homossexualismo, segundo ele, nas escolas. Ana Cláudia,
Essa declaração, aliás, faz parte de uma entrevista que o ministro terrivelmente evangélico, pastor presbiteriano Milton Ribeiro, deu à Folha de São Paulo. Ele disse o seguinte sobre as escolas. Eu estou procurando aqui para a gente poder enfatizar com mais precisão essa situação. Ele defende, por exemplo, que a educação sexual não seja ensinada nas escolas, apesar de que deve existir algumas situações em que se deve orientar as crianças para se proteger contra os abusos infantis, mas essa entrevista é uma contradição, primeiro porque ele diz que existem casos em que a escola erotiza as crianças. Outro caso que ele fala aqui é a respeito do homossexualismo, na visão dele, homossexualismo, porque ele diz que quando se fala sobre isso na escola, quando se diz, de certa forma, existe um incentivo para isso, e o homossexualismo, o termo que ele usou foi esse, ele existe porque, pode pesquisar, são famílias desajustadas que acabaram influenciando de alguma forma o jovem para ele adotar, para ele ser homossexual. E sobre professor transgênero na sala de aula, diz o ministro, se ele não fizer uma propaganda aberta com relação a isso, incentivar meninos e meninas para andarem por esse caminho, tem certas reservas. Quer dizer, imagine o contrário do professor transgênero, deve ser o professor machão, aquele que deve ensinar os conceitos do papai e mamãe, tão propagados pela era Jair Bolsonaro, principalmente pela nossa gloriosa ministra Damares Alves. Ana Cláudia, eu queria que você comentasse a respeito disso. Enfim, o ministro da Educação, ele volta a aparecer no cenário. Parecia até que esta pasta estava vazia. Faz tempo de silêncio deste ministro terrivelmente evangélico. E ele voltou, obviamente, em um momento interessante para trazer mais uma daquelas cortinas de fumaça para ocupar os espaços das redes sociais. Gente, é uma equipe muito bem fundamentada em ciências diferentes no campo da comunicação, na manipulação dos conhecimentos de semiótica, porque é exatamente nos momentos em que Jair precisa de um pouco mais de ocultação, de coisas mais graves, aí aparece um ministro, um sinistro, e traz uma declaração para movimentar os diálogos nas redes sociais, para ocupar os espaços de mídia, porque olha, o termo homossexualismo, ele está em desuso, como uma recomendação da própria Organização Mundial de Saúde, que retirou homossexualismo do CID, porque era tratado como doença até 1990, nós já estamos em 2020, então tem um tempo de atraso imenso com relação a isso, e é exatamente nestes focos que vão levantar polêmicas que o ministro, com tantas coisas importantes, como cortes na educação, como o desafio de se manter um sistema público educacional funcionando com a pandemia, quando tantos alunos não estão incluídos digitalmente, estão passando por dificuldades enormes para acompanhar, quando os professores estão sobrecarregados, com tantos desafios de sobrevivência para colocar o trabalho em pauta, aí vem um ministro com sua carga de juízo de valor, intencionalmente escolhida para aplicar neste momento e ganhar espaço na mídia. Primeiro, nós aconselhamos a você que porventura não conheça sobre homossexualismo e homossexualidade, não usar o exemplo do ministro terrivelmente evangélico da educação, porque homossexualismo, ele indica uma ignorância grassa de quem profere este termo,
justamente por conta do histórico, que o homossexualismo era uma forma de associar a homossexualidade, que é o termo correto, é o termo politicamente indicado para se utilizar, porque refere-se à orientação sexual da pessoa e não uma doença. Homossexualidade é a liberdade de sentir-se atraído sexualmente por um indivíduo do mesmo sexo. Homossexualismo era chamado uma doença. Homossexualidade não é doença, portanto, o homossexualismo não é um termo que deva ser usado. E o ministro, ele reforça o ataque às escolas, ele bate em uma questão que já nem está sendo mais novidade, porque foi uma das primeiras a levar pancada ainda em 2014, quando Aécio Neves recusou aceitar o resultado das eleições e começou a mobilizar as tais fake news através de grupos que consideravam a escola lugares de doutrinação. E aí vem este terrivelmente evangélico ministro desinformado, mas não vem à toa, ele não vem porque ele é desinformado, ele vem porque ele sabe que esse caldo aí, ele levanta debate, eles querem provocar reação. E, inclusive foi pela via da agressão à homossexualidade que Jair Bolsonaro tornou-se conhecido no Brasil. Olha, eu nunca esqueço que isso fez um efeito enorme. Não havia conhecimento do nome de Jair Bolsonaro antes de seus ataques frontais a homossexuais e a homossexualidade. Bolsonaro ganhou notoriedade através disso. Por quê? Porque os canais de defesa, entre aspas, das famílias ajustadas, que por certo são as famílias evangélicas, elas são as consideradas ajustadas pelo ministro e as demais seriam desajustadas. Estas famílias, elas se transformaram nos canais de divulgação das verdades de Jair Bolsonaro, ainda desconhecido do cenário nacional. Não podemos ficar caindo o tempo todo nas mesmas armadilhas. É necessário desmascarar, desmistificar, ir além e começar a ter o controle da pauta. As próprias redes sociais precisam atentar-se para isso. Vamos aprender a controlar a pauta e não continuar sendo controlados pelas pautas dos ministros, ministras, sinistras que compõem o governo de Jair Bolsonaro. Nem merece que se faça nenhum tipo de defesa da escola, porque primeiro que a escola ela não tem do que defender-se com relação a isso. Nós sabemos, e sabemos sim, que ninguém é homossexual por influência de ninguém. A homossexualidade é uma orientação sexual que o indivíduo descobre em si. Não há uma escola de homossexualidade. Mesmo que quisesse que isso existisse, se o indivíduo ele tem uma orientação sexual hétero, ele não vai sentir o desejo, a identificação com a homossexualidade, assim como o inverso também é verdadeiro. Portanto, não percamos o nosso tempo discutindo essa pauta trazida pelo ministro. Vamos começar a pautar esse governo. Nós precisamos de força para pautar esse governo, mas antes nós precisamos perceber essas armadilhas. Olha, todas as espécies de fauna do Pantanal são atingidas direta ou indiretamente, Ana Cláudia, pelos incêndios. Aliás, incêndios que já são considerados os maiores da história lá no ecossistema. No ecossistema, aliás, referência no Brasil, muito conhecido no nosso país. E nós estamos observando que os relatos de pesquisadores e veterinários que lidam diretamente com os bichos atingidos, Ana Cláudia, pelas queimadas lá do Pantanal, eles são relatos assim muito cheios de emoção,
porque eles dizem que dói muito. Um deles diz, dói muito assistir aos incêndios e ver a situação dos bichos. E ele diz assim, parte da gente está queimando junto quando você começa a ter noção da sua importância na manutenção do planeta que vive. Você tem esse sentimento cada vez mais profundo no seu coração. E o agronegócio continua olhando para o bioma queimado e vendo verdes pastos, porque o agronegócio, ele é a menina dos olhos do presidente Jair Bolsonaro. É verdadeiramente presumível que um incêndio na proporção desse afete várias formas de vida. Por quê? Porque a vida, ela é interrelacionada. A árvore, ela se interliga à vida dos animais de uma forma muito assimétrica. Eles estão muito aproximados. Os aquíferos, da mesma maneira. Então, a vida, ela é feita em uma comunhão de acordos de sobrevivência. Quando todas estas espécies são afetadas, a vida vegetal, a vida animal e também a presença do reino mineral, ele também é afetado naquele bioma. Há uma perda que provavelmente ainda não é quantificada com relação à vida no planeta. A vida no planeta. Por isso que é muito importante atentar-se para o detalhe de que o capitalismo, ele é somente um sistema de enriquecimento de uma minoria. Ele não é necessário à vida no planeta. As árvores, os animais, os aquíferos, a terra são necessários à vida. O capitalismo, não. O capitalismo é um destruidor da vida. Ele se utiliza da exploração predatória da vida para transformar a vida em ilusão de poder. Ele se utiliza de corpos vivos em todos os reinos para aplicar domínio, subjugação, opressão e garantir a uma minoria uma vida de gozos, de luxo, de excessos, que não são coisas verdadeiramente necessárias à vida. O capitalismo, ele é um recriador ao avesso da vida, quando ele convence que viver é consumir, viver é usar, viver é explorar. A vida, no seu contrário a tudo isso, ela nos ensina que viver é colaborar, que existir é dialogar, é trocar, é influenciar, é estar próximo e, acima de tudo, é respeitar. A sociedade brasileira também está vivendo o desafio de ir além da própria vida pessoal e perceber que a ameaça, ela vai além da vida no Pantanal, ela vai para a vida no planeta, ela deixa a sociedade brasileira com uma ferida ambiental, com uma ferida dos direitos da natureza, numa amplitude enorme, em um momento em que tem à frente um genocida, não somente na questão humana com a pandemia, mas um genocida que permite a morte dos reinos que interligam a cadeia da vida com outros países, porque o Brasil, ele pertence ao globo como todos os outros países e tem sim, gente, existem leis que vinculam compromissos ambientais. E sabe o que o Brasil faz com isso? Joga tudo na lata do lixo, não valoriza estes compromissos. Então o Brasil se torna uma ferida para o globo. E tudo isso é um desafio, por quê? Porque acontece quase que ao mesmo tempo uma convulsão de problemas criados intencionalmente. A sociedade brasileira não dá conta de tantos problemas criados, mas precisa reeducar o seu comportamento, a sua conduta, o foco da sua atenção. Nós precisamos aprender a valorizar o que é sério, porque
a vida ela está posta nesse nicho. E é um nicho que está sendo agredido pelas ações políticas, pela omissão política, pelo incentivo a políticas de destruição e de morte. Estes incêndios, eles são apenas demonstrações dos verdadeiros planos de quem está no poder no Brasil de agora. Muito bem, nós encerramos o nosso programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal reporternordeste.com.br. Mas antes, olhando para o seu celular, você se inscreve e ajuda a divulgar o nosso canal. É preciso que a gente possa fazer isso para, com o tempo, além de monetizarmos o nosso canal no YouTube, Repórter Nordeste TV, a gente também possa, enfim, cada vez mais ampliar a nossa programação, cada vez mais também levar qualidade de conteúdo para você. E, é claro, lembrando que essa iniciativa é do portal reporternordeste.com.br